Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca, e eu sei que todo mundo tem uma opinião sobre esse tema, mas nem todo mundo sabe o que é de verdade. Alô, Loite, Henrique Boaventura aqui, e me pergunto se viajar para uma cidade só por causa de uma cervejaria é coisa de beer geek. Será? Sim, de vez em quando não, mas sim. Eventualmente. E hoje a gente tá aqui com o Carlos Velho do Tap Tap. Por favor, te apresenta aí, dá teu perfil. Fala, galera, tudo bom? Obrigado, Lud e Henrique, novamente, pelo convite, pela chance de bater um papo com vocês. Assim, sou fã do Surra e o tema me sinto super à vontade para conversar sobre. Como você falou, o Carlos Velho do Tap Tap, muita gente me conhece pelo Tap Tap, um bar de cervejas aqui de São Paulo, que inclusive esse mês a gente completou 7 anos de vida, mas eu trampo com cerveja já há muito tempo, desde 2010, 11, assim. A cerveja já não é só um hobby para mim, ela também tem um lado profissional. Né, muita gente ainda deve lembrar do Social Beers, que foi um crowdfunding cervejeiro que a gente fez em 2014, 2015. O nosso principal case de sucesso é a Juan Caloto. A Juan Caloto nasceu com a gente pelo Social Beers, isso lá em 2014. E, enfim, minha paixão pela cerveja vem, assim, desde esse período, né, 2010, 11, e passando por vários empreendimentos profissionais. Enfim, mais uma vez, espero que eu consiga contribuir com esse tema e vamos lá. Certamente vai contribuir. E galera, mais do que nunca, o Surra de Lúpulo precisa de vocês para continuar produzindo conteúdo independente e de qualidade. Então que tal se tornar nosso mecenas? Sendo nosso apoiador, você vai poder entrar no nosso grupo exclusivo no WhatsApp, acessar nosso clube de vantagens com descontos especiais em cursos, cervejas, eventos e muitas outras coisas mais. E é claro, ainda tem sorteio de brindes e vários mimos para quem está junto conosco nessa jornada. Para apoiar, é só acessar o site apoia.se/surra de lúpulo e fazer parte dessa comunidade cervejeira. Agora, o bolso tá apertado, a grana tá curta, você ainda não pode ajudar a gente dessa maneira? Então, peraí, que tal compartilhar o link desse episódio com alguém que também curta o universo cervejeiro? E não se esqueça de nos avaliar na sua plataforma de áudio preferida. 5 estrelinhas no Spotify, Apple Podcast, Deezer e outras plataformas fazem uma diferença enorme pra gente. E o melhor, pra você custa um total de R$0. Contamos com vocês para fazer o Surra de Lúpulo chegar cada vez mais longe. É isso, meus amigos, assim, a gente pediu, quando eu pensei nessa pauta aqui junto com o Henrique, falei, cara, nada melhor do que abrir esta pergunta para a comunidade ali na Hipacondríaca e no Surra de Lúpulo, né? Então a gente pediu a participação da galera, e aí a gente queria saber primeiro se o povo estava por dentro do que significa o termo Beer Geek. Então a gente recebeu todo tipo de resposta, mas a que mais apareceu foi tipo o nerd da cerveja ou a nerd da cerveja. E vamos combinar? Errado eles não estão. Afinal, Beer Geek é aquela pessoa apaixonada, curiosa, que mergulha fundo no universo cervejeiro. Então, assim, eu até vou trazer ao longo do nosso papo aqui algumas definições que são muito boas. Algumas que são pejorativas, outras que não são pejorativas, porque eu acho que nesse ambiente democrático a gente precisa ouvir a voz do povo, e a voz do povo é a voz da energia do universo. Então, para começar, Carlos, eu queria que você contasse pra gente o que despertou a sua paixão pelo universo da cerveja, já que você já disse que é antes do Tap Tap. Conta pra gente. Eu sou um cara de sorte, porque eu morei muito tempo em Ribeirão Preto, considerada a capital da cerveja, a capital do chopp, né? O melhor chopp do Brasil, com o nosso querido Pinguim. Uhum. E lá era muito comum pra gente, nos nossos churrascos, assim, a gente, comprava barril de Colorado, de Ápia, de Índica. Então, assim, a gente lá em Ribeirão foi muito privilegiado por ter acesso a esse tipo de... a cervejas diferentes de uma forma tão fácil, né? Então, assim, isso já começou nessa época. E naquela época, apesar de morar em Ribeirão, ainda vinha muito para São Paulo. Era comum ver nos pubs toda aquela encenação do garçom servindo a Erdinger no copo, né? Fazendo a brincadeirinha da levedura, aquele copão gigante. Eu
Eu lembro claramente, assim, de eu sentando no bar e falando assim, olha, eu não sei o que é, mas eu quero uma daquela que o garçom tá fazendo aquilo lá. Eu não sei, traz uma daquela. Enfim, começou um pouco nessa fase, assim, nessa época. Aí eu já tinha uns 23 anos. Curioso é que eu comecei a beber só na faculdade, eu não bebi nada de álcool antes da faculdade, eu entrei na faculdade, sei lá, com 18, 19 anos. E a partir daí eu comecei a realmente beber um pouco mais estilos de cervejas diferentes e começar a ler alguma coisa sobre. E aí o processo se intensificou um pouco lá em 2008, quando eu fiz um mochilão na Europa, passei acho que 50 dias viajando, e aí foi aquela orgia alcoólica, né? Fiz o pacote completo, fui na Oktoberfest, visitei a Guinness, fui pra Alemanha, fui pra Bélgica, assim, com pouco conhecimento. Naquela época, assim, eu queria mais variedade do que qualidade, mas porque nem tinha tanto dinheiro assim para comprar. E voltei pro Brasil mais, entre aspas, viciado, tendencioso a pesquisar e conhecer um pouco mais. E, finalzinho de 2010, foi lançado aqui em São Paulo o primeiro curso de sommelier de cerveja. Eles fizeram uma turma fechada para algumas pessoas, isso foi no final de 2010, se não me engano. E aí, em janeiro de 2011, eles lançaram, o Senac lançou 2 turmas, abriu para ingresso de duas turmas aqui em São Paulo. Eu lembro que eu entrei nessa primeira turma, e a partir daí foi meio que um caminho sem volta, né? Realmente a quantidade de, assim, a curiosidade desse meio, desse assunto, só aumentou. E, enfim, a partir daí eu realmente entrei de cabeça no assunto. Eu já, como eu comentei do Social Beers, mas antes do Social Beers eu já cheguei a importar cerveja. A gente já fez trabalho de sommelieria aqui em São Paulo, eu e o Leandro, um antigo sócio meu. Enfim, foi realmente um caminho sem volta. Em 2012 eu já meio que comecei a pesquisar um pouco mais a fundo, questão de festivais de cerveja, já comecei a viajar com o objetivo de realmente conhecer e beber novas cervejas. Então, assim, o que despertou foi exatamente isso, a variedade que o mundo da cerveja possibilita e traz pra gente. E aí, eu, no caso, quando eu vi que isso era realmente um meio que quase que sem fim, a gente não para mais, né? Você vai de cabeça, e é realmente o interesse não só na bebida, mas na história, no processo e tudo que permeia a cerveja. Perfeito. É engraçado porque quando eu falei que eu abri uma caixinha lá na Hipacondríaca e no Surra, as respostas que vieram de cada perfil são diferentes, porque a Hipacondríaca a gente fez uns vídeos mais de topo de funil, entrou uma galera nova e tal, não sei o quê, e a gente tá nesse processo de conversão, digamos assim, desse povo, né? Tipo, estamos evangelizando. Eu vou apanhar um pouco por causa disso, mas vamos lá. E aí, pra mim, eu prego lá em Hipacondríaca hoje a infidelidade cervejeira, sabe? Não chega e fala assim, eu gosto de beber A. Cara, gostou da A? Que legal. O que mais que tem parecido com a A? Bebe o A1, A2, A3, A4. Agora vai pra B. O B1, B2. E assim sucessivamente. Agora, a experiência que você falou sobre a Erdinger ou Paulaner ou uma cerveja Weiss, como você disse, do serviço, cara, isso até hoje é um fator pescador de novos consumidores, porque é um serviço tão bonito, é um serviço tão chamariz, que até hoje traz pessoas curiosas, e a gente precisa aguçar a curiosidade das pessoas, né? Para isso a gente precisa transformar em pessoas pensantes, enfim, eu não vou nem falar nisso, senão fodeu. Já era. Copo de Weizenbier e mas de cerveja de Oktoberfest são 2 coisas icônicas que fazem as pessoas brilhar o olho. É inevitável. E o bacana é que a Weiss é um baita estilo fácil da galera gostar. Quem tá acostumado mais com cerveja mainstream e entra no mundo da Weiss, digamos assim, não se assusta, não se espanta de nem um pouco, assim. É muito fácil você seguir no caminho, usar a Weiss como porta de entrada aí para outros estilos. Totalmente. É um estilo agradável, amigável, né, para você começar nessa jornada louca. Bom, você se considera hoje, depois de tudo isso que você falou, 2008, mochilão, toda a história cervejeira em Ribeirão e tal, você se considera hoje mais apreciador, colecionador ou um crítico de cerveja? Porque a gente passa por todas essas fases, né? Começa gostando das coisas, aí começa a colecionar Tractana, e depois você começa a criticar no Untapped, aí depois não sei qual é o próximo passo. Voltar a ser apreciador, eu acho. Depois tu pega e diz assim, cansei de tudo isso e eu vou voltar só a beber cerveja. Pode ser também. Não, e o bacana é que eu acho que as 3 classificações ou características, elas podem coexistir, né? Você Sim. pode ser um apreciador, você pode ser um colecionador ao mesmo tempo e, invariavelmente, você pode ser crítico. Eu acho que eu sou mais apreciador, em segundo, colecionador e em terceiro, crítico.
nessa ordem, assim. Mas eu sou um pouco de cada. Com certeza você vê aqui em casa, claramente você vai perceber o perfil colecionador. Porque tem geladeira, tem armário, você vai abrindo as portas, você vai encontrando garrafa guardada, né? Enfim, pela minha história, pelo meu interesse, pelo meu investimento, assim, não financeiro, investimento de tempo, em estudo, etc. O fator apreciador é muito forte também. E aí, eu acho que é natural você, com uma certa bagagem, com horóscopo, com cursos, com leitura, com aprendizado, você invariavelmente se dá a liberdade de ser um pouco mais crítico, né? E obviamente, a crítica nem sempre é negativa, né? Você fica mais criterioso, na verdade, com o que você está bebendo. Você consegue identificar muito mais diferenças e características nos produtos, não na bebida especificamente, mas no produto como um todo, né? Onde que essa cerveja está inserida nesse mercado. E, então, assim, eu acho que eu sou um pouco de cada, mas definitivamente mais apreciador. É isso que você falou sobre crítica. Eu acho que é muito importante que existem muitas palavras, não apenas na língua portuguesa, mas vou falar da língua que eu não domino, mas é a minha língua mãe. Que é tipo, porra, a gente fala, fulano fez uma crítica. Ela pode ser positiva, porra. A gente assume que crítica é negativo, né? Não, crítica pode ser positiva também. Então, eu acho que eu fico com receio de quem sabe muito. Por exemplo, eu não consigo imaginar o Henrique botando a barriga e tomando um chopp Brahma. Não consigo, botando a barriga no balcão. Eu faço isso com mais frequência do que tu imagina. Porque se eu chego num lugar e tem chopp Brahma e tem outro chopp, é certo que o chopp Brahma vai estar mais fresco. Infelizmente, é uma grande verdade, pelo menos aqui no Sul. Então eu acabo, e eu já tive péssimas decepções com serviços, porque daí eu acabo indo pro Brahma. E eu moro muito no interior. Então eu sou também um pouco afetado pela variedade. Tá, então eu vou dizer assim, eu imagino que deve ser difícil pro Henrique apreciar uma cerveja de bobeira, sacou? Porque o cara sabe tanto, que aí bate uma cerveja na mão dele, aí fica chato, porque, não, isso aqui tem cheiro de bosta, não, isso aqui tem não sei o que, não. Vamos trocar esse copo, me dá uma água, essa cerveja não tá dando. Imagino que deva ser uma vida muito difícil, na verdade, no final da história, assim, a pessoa não aproveita mais a vida. Tu aproveita a vida ainda, Henrique? Então, eu sinto que hoje eu cheguei num ponto que eu preciso me educar e me policiar pra não ser essa pessoa chata. Do tipo, vou botar aqui, tem diacetil, não sei o quê. Não, eu tento me limitar a estar bebível e eu não vou passar mal versus, tipo, esse é o meu ponto de corte. Acho que a pergunta é, você ainda sente prazer bebendo cerveja? Muito boa pergunta. É uma boa pergunta. E eu vou ser honesto, eu passei bastante tempo não tendo prazer bebendo cerveja. Hoje eu tenho, mas eu passei bastante tempo. Acho que um pouco por causa dessa visão de tentar ser muito crítico, achando que eu estava me ajudando a ser um melhor profissional, ainda que eu não seja profissional, uma melhor pessoa no mundo da cerveja. Eu achei que ser crítico o tempo todo fosse me ajudar a ser melhor assim, sabe? Não a ajudou. A ignorância é uma bênção. Às vezes só tem que beber, gente. É isso. Já diria o profeta. O que é Beer Geek? Versão nerd do cervejeiro? Teria a ver com as artes dos rótulos e latas? Geek é o que antigamente a gente chamava de nerd. É a pessoa que quer conhecer a fundo o tema. Bom, aí, Carlos, eu queria que você dissesse pra gente, assim, de repente, quais foram as cervejas ou estilos, né, que marcaram sua jornada como um beer geek ou como um consumidor apaixonado. Assim, teve, tipo, sabe? Sei lá. Isso pode mudar toda hora, né? Sempre. Sim, e mudaram, assim. Mas eu consigo lembrar, assim, claramente momentos que, sei lá, por exemplo, quando eu tomei Orval, lá na Orval, quando eu bebi a primeira rosé de Gambrinos da Cantillon, tava num bar na Itália, foi meio que quase tive vontade de chorar, sabe? Assim, foi muito... Que bonito isso. Não, é verdade, sabe? Foi muito foda. A primeira Utópias que eu bebi da Samuel Adams lá em 2014, 2013. Mais recente... Jogando dólares, jogando dinheiros. É assim, mano. Quando eu fiquei 24 horas, um dia na fila pra comprar Bourbon County, quando eu bebia cerveja, tipo, não tem como não te marcar, por mais que ela seja acessível, o processo todo de passar 24 horas numa fila, sei lá, em Chicago, na Black Friday, a -8 de temperatura, para comprar a cerveja, sabe? Assim, a situação torna a bebida especial. Sei lá, a própria OWK da Side Project, que também era uma cerveja
É uma cerveja extremamente rara, a gente tomou ela, sei lá, uns 4 anos também, pelo preço que a gente pagou, uma loucura que a gente fez para trazer a cerveja. A própria, sei lá, Stassen da Top Lingolaia, que era um ISO, assim, pra mim, era uma cerveja que eu buscava muito, de 2014, que ela foi envelhecida em barril de PAP, e, tipo, quando a gente conseguiu também, foi outra euforia, assim, eu fiquei extremamente famoso. Algumas cervejarias, quando eu visitei a primeira vez, a própria Other Half nos Estados Unidos, quando eu tomei São Bernardos, lá na Bélgica, na São Bernardos, assim, a Westvleteren, tem algumas cervejas que são marcam, assim, muito, entendeu? Assim, elas podem não ser as melhores cervejas do mundo, mas a experiência de você estar bebendo aquela cerveja pela primeira vez naquela situação torna um momento mágico, assim. É isso, eu poderia falar de mais umas, sei lá, 200 cervejas que eu passei por esse processo. Mas essas, assim, eu acho que me marcaram bastante. Uma, Carlos. Uma? Porra, vocês são muito foda. Não, então, mas pensa assim, tá bom, ele falou umas 5 ou 6 ou 7 ou 8 ou 10. 18, mais ou menos, eu acho. Mas tem alguma nacional que teve uma experiência dessa, você fala assim, uau, porque, por exemplo, você está tomando uma coisa linda do nosso querido amigo Simão. Simão. Diego Simão. Então, por exemplo, teve alguma nacional que rolou uma coisa dessa, que eu concordo com você, que às vezes a cerveja é muito legal e a experiência, o momento, o primeiro gole foi pá! E aí você fala, caralho. A Zalasa, a Ibiraca, que é fantástica. Posso falar da primeira Chroma Infinity que eu bebi, assim, um negócio surreal. Lá Rizoma, lá em 2016, veio a Rizoma, sabe? Você toma aquilo, você fala, nossa, isso aqui está sendo fabricado no Brasil, sabe? A própria Overdrive ainda hoje em dia, sabe? Passou por várias oscilações aí, mas ela ainda assim é uma cerveja icônica, sabe? Então, assim, é isso. Acho que a vida do Beer Geek, você não se resume a uma, né? Porque é uma pergunta comum, qual é a melhor? Qual é aquela? Qual é a... não tem A. Tem As, entendeu? É isso, esse universo é isso, é tão mágico, é tão bonito, é tão bacana que a gente... É isso, é foda, é muito bom. Eu acabei de descobrir que eu não sou Beer Geek, porque eu consigo dizer uma e tão somente uma. Schlenkerla. Beber Schlenkerla em Bamberg, na Schlenkerla, pra mim é a maior... Quando eu consegui a primeira vez fazer isso, e tipo, eu fui pra cidade especificamente por causa disso, e tenho ido todas as vezes que eu posso ir à Europa, que não são muitas vezes, mas eu vou lá a Bamberg só pra beber lá. Pra mim, eu não posso ser um Beer Geek, porque eu já tenho minha preferência. Eu vou beber Schlenkerla. E é esse sentimento. E uma coisa que tu falou, Carlos, dessas viagens, né, de fazer alguma coisa, é a associação o resultado que é a cerveja com o esforço ou com o que precisa ser feito para conseguir aquela cerveja. Então isso que faz a mágica. Talvez essas coisas isoladas, elas não funcionassem, mas as duas coisas junto, elas tornam esse momento mágico. Total. Tô lembrando aqui, quando eu fui na fábrica da Pilsner Urquell, na verdade, quando eu fui visitar a fábrica da Budweiser original, lá da Czech Budweiser, lá em Budweiser, eu lembro que eu fui andando, assim, da estação de trem até a cervejaria, e tava um puta calor, mas, assim, a uns 2 quarteirões da cervejaria já dava pra sentir o cheiro do malte, sabe? Assim, quando a gente entrou na sala, assim, tava tendo a fervura, tipo assim, a gente... É óbvio que eu não chorei, mas assim, é muito emocionante, sabe? São cervejas que a gente não tá falando de uma Imperial Stout com baunilha de Madagascar. Não, tá falando de uma Pilsner Urquell, entendeu? Uma Pilsenzinha. Porra, assim, traz memórias que você fala, caralho, mano, é muito foda. E se tivesse chorado, não tinha problema. E já que a gente tá aqui falando de quem faz diferença no universo cervejeiro, é impossível não se lembrar da cervejaria Stannis, nossa mecenas empresarial. Eles são um verdadeiro exemplo de como combinar paixão e inovação para oferecer algo especial aos amantes da cerveja. A Stannis não só produz rótulos incríveis e de altíssima qualidade, mas também vai além. Proporcionam experiências completas com seus bares próprios e um e-commerce que entrega cervejas do Oiapoque ao Chuí. Então, para quem não conhece as duas cidades, é o Brasil inteiro, gente. É da ponta a ponta. E o melhor, quem está nos ouvindo pode aproveitar o cupom SDL12 para garantir 12% de desconto em qualquer produto do site Stannis.com. Então, enquanto você reflete sobre o que faz de alguém um Beer Geek, aproveite para conhecer ou revisitar a Stannis. Afinal, assim como nós, eles também estão ajudando a enriquecer o mercado cervejeiro e as experiências de quem ama uma boa cerveja. O que é Beer Geek?
costumam ser chatos pra caralho. Alguém que sabe muito sobre cerveja? Evento de nerds que bebem cerveja? Que manja, estuda cerveja? Alguém chato, pedante, que só sabe falar de cerveja pra se exibir? Mas vamos lá. Carlos, posso te chamar de Carlos? Você prefere que eu te chame de outra maneira? Pode me chamar de Carlos. Muita gente me conhece como velho, mas pode me chamar de Carlos. Mas eu posso te chamar do jeito que tu quiser. Essa que é a grande verdade. Eu tô feliz com o Carlos também, tô satisfeito. Beleza, então vai ser Carlos. Carlos, a gente também sabe que o Beer Geek, ele tem um papel, ele desempenha um papel, algumas pessoas pelo menos, no mercado cervejeiro, né? E como que tu enxerga que esse papel, que essa pessoa, o Beer Geek, exerce tanto no crescimento quanto na popularização, como a Lud estava falando, né? Nessa trazer pessoas para esse universo das cervejas artesanais? Bom, eu acho importante, assim, relacionado a esse tópico, a gente entender o que é um Beer Geek, né? Porque a gente está falando sobre Beer Geek. Na verdade, assim, para a gente entender, para depois a gente chegar num eventual papel do Beer Geek no mercado ou na popularização. Porque, assim, o geek, ele nada mais é do que uma pessoa que é, sei lá, extremamente apaixonada por algum assunto, né? Imagina alguém que tem um hobby, só que você pega esse seu sentimento por o hobby, você eleva a enésima potência, você vai virar o geek em algum assunto. Tem geek de relógio, tem geek de tênis, tem geek de café, tem geek de cerveja, tem geek de vinho, tem geek de bolsa, tem geek de restaurante. Geek tem em qualquer indústria, qualquer segmento tem aquele segmento, alguém ou um grupo, um nicho de pessoas que são extremamente, leva essa paixão, sei lá, ao extremo, né? Só que a gente tem que, na minha visão, é um grupo, por ser um nicho do nicho, né? Assim, é um grupo que a gente é pequeno, né? A quantidade de pessoas em cada segmento, né, que atua e que, enfim, estuda e curte, viaja, pesquisa, extrapola, a energia gasta nesses assuntos, assim, é um grupo pequeno. O bacana desses grupos, né, desses geeks em qualquer segmento, assim, que de uma forma ou de outra eles ajudam a subir um pouco o nível de qualidade e muitas vezes a variedade dos produtos que estão disponíveis naquele mercado. Porque por pesquisa, por viagem, por degustação, por vários motivos, você tem acesso a um grupo de produtos de qualidades variadas, não só a gente não bebe, tem de melhor, bebe de tudo, né? E aí você tem, como você disse, tem algumas exceções, o que é natural, porque a gente está aqui pesquisando o produto, buscando entender mais sobre o produto, e aí a gente pode, como você falou, se decepcionar algumas vezes, e acontece. Então, enfim, a gente acaba ajudando, assim, a divulgar novos rótulos, quando alguma coisa é muito boa. É comum você ver os Beer Geeks, né, assim, sendo como se fosse early adopter de tecnologia. A galera vai lá e vai atrás daquilo, e busca aquilo, compra aquilo, faz o review daquilo, divulga aquilo, e com isso mais pessoas têm conhecimento, têm visibilidade e conhecem aquele assunto, aquele produto ou aquela cerveja especificamente. Isso serve muito para cervejaria também. Vou dizer que é comum a gente beber, e isso acontece comigo, e a galera cervejeiro, o pessoal de cervejaria pergunta, e aí, o que você achou? O que você não achou? Gostou, não gostou? Pede uma avaliação, entendeu? Várias vezes a gente viaja, como eu tô no mercado também há muito tempo, né? Tô nesse mercado já há 10, 12 anos, eu conheço muita gente, né? Enfim, cervejeiro, entusiasta, beer geek, distribuidor, etc. Então a gente tá viajando, o pessoal entrega produtos pra gente levar para pessoas fora do Brasil para beberem os produtos brasileiros também, e a galera de fora avaliar com outros olhos. A galera não sabe o que é um mid da Joy, mas a gente, levou num mega festival, todo mundo bebeu, o feedback foi positivo. Então, assim, bem ou mal, a gente ajuda na validação dos produtos que são lançados. E, assim, de uma certa forma, para mais ou para menos, eu acho que, para melhor ou para pior, talvez, assim, a gente acaba tendo um papel ali de formador de opinião, entendeu? Quando um produto ele é realmente outstanding, quando ele é realmente fora da curva, nos fóruns, em grupos, a mensagem, a própria avaliação de Untappd, como vocês citaram, isso ajuda muito a guiar, esse é um norte para o restante da galera que vai consumir, entendeu?
Então eu acho que essa questão de a própria influência, direcionamento de lançamento de novos produtos, o que funciona, o que tem funcionado, o que não tem funcionado em outros mercados, a própria questão de feedback para cervejarias e formação de opinião em relação aos produtos, eu acho que, assim, isso é sei lá, eu vejo como, não papel nosso, mas a gente invariavelmente faz, entendeu? Eu não sou Beer Geek para fazer isso, mas por ser Beer Geek, eu acabo fazendo, a gente acaba incorporando. No flow, né? Exato, isso acaba acontecendo. Uma coisa interessante que você comentou, primeiro quando você citou cervejas inesquecíveis, você citou um monte de cervejas icônicas, históricas, que são produzidas há muito tempo e que são produzidas até hoje. Algumas é óbvio, como você citou, a Bourbon County, que tem badges anuais, etc. E aí depois agora você falou de uma cerveja que você levou, ou já outras cervejas que você levou em eventos internacionais, saindo daqui do Brasil com cervejas nacionais para serem provadas lá fora. Será que essa coisa da gente estar lançando um monte de cerveja ao mesmo tempo, claro que lá fora do Brasil também acontece isso, não impossibilita que, tipo, essa cerveja vire icônica? Você citou a Rizoma, que é uma cerveja icônica, mas enfim, você entende a minha dúvida do tipo, sei lá, fiz o líquido da vida, o elixir da vida está nessa lata, aí chega lá, todo mundo amou, aí o cervejeiro, rapaz, não vai dar mais pra repetir esse badge não, porque aí a levedura, porque aí, pirei? Falei uma besteira muito grande? Não, eu acho que tem relação ao que você falou, mas eu acho o seguinte, né? A cervejaria é uma empresa, é um business, né? A galera, o dono da cervejaria, o cervejeiro, a equipe que gera aquela empresa, ela tem que ter condição de saber se posicionar e buscar o que ela quer com aquela empresa dela. Ela quer ser uma cervejaria que vai lançar, que vai ter só lançamentos? Ela quer ser uma cervejaria que quer ter produtos de linha? Então, assim, se a galera desse mercado sabe, se essa levedura é uma levedura que, sei lá, costuma dar problema, não está sempre disponível, blá, 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 não vai ser esse produto que usa essa levedura, não é esse que eu vou escolher para minha linha de produtos que eu tenho o ano inteiro, entendeu? Então, assim, eu acho que essa questão de ter lançamentos ou não ter lançamentos, ter um produto icônico ou não ter produto icônico, está mais ligado com a estratégia da cervejaria, da empresa, do que com o mercado propriamente, entendeu? Óbvio que depois que você lança um produto, você tem a resposta do mercado e você fala, putz, o mercado acabou que não recebeu bem esse produto que na minha cabeça ia ser meu flagship, entendeu? Beleza, acontece, mas acontece em qualquer lugar. Acontece no mercado de automóvel, acontece em qualquer lugar. E acontecer com cerveja é natural, aconteça também no nosso segmento. Então, assim, a questão de lançamentos versus produtos icônicos, eu acho que está mais na estratégia da cervejaria, como empresa, do que ligado com outro fator. Porque se a gente olhar para cervejarias brasileiras, a gente vai passar aqui horas, talvez não horas, mas enfim, a gente vai passar muito tempo falando de cervejarias com produtos de linha que tem um ano inteiro, que não vivem de lançamento, entendeu? Então, assim, eu acho que os dois mundos podem coexistir, depende realmente da estratégia daquela empresa. E tem uma coisa também que é importante aí, né? Quando a gente falou de várias cervejas icônicas, tá, vou tirar a Bourbon County, mas falamos de Pilsner Urquell, falamos de Orval, falamos de Guinness, a gente tá falando de cervejas centenárias. É muito tempo até ela se tornar essa flagship da cervejaria, sabe? Tipo, apesar do pleonasmo, né? Flagship da cervejaria, né? Mas enfim, é muito tempo. Até chegar no ponto dela se tornar o que ela é, muito tempo se passou. E a nossa cena é muito, muito mais atual. Tem muito tempo ainda para ela, talvez, formar essas novas marcas ou rótulos que vão se tornar essas flagships no futuro. E talvez seja uma Pilsner, talvez vá ser alguma outra cerveja mais simples, que nem é uma Pilsner Urquell. Não diminuindo a Pilsner Urquell, mas simplicidade no sentido de não precisar ser com baunilha, coco e sovaco de não sei o que, sabe? Tipo, isso, basicamente. Mas, seguindo na pergunta que eu ia fazer, só com essa breve observação, de certa forma, Carlos, tu vê que essa comunidade que existe, que eu entendo que são várias pessoas, tu acha que o sucesso de uma cervejaria, ou de uma cerveja, se a gente quiser falar de um caso só, pode estar atrelado ao papel que o Beer Geek faz? O sucesso ou o fracasso, né, no caso? Ou é uma coisa... É mais fácil, por exemplo, o Beer Geek fazer uma cerveja parecer mais do que fazer ela fracassar? Daí a gente tem que entender o que é sucesso e o que é fracasso. Porque, eu acho, sendo sincero, assim, eu acho que, como você mesmo falou, o nosso mercado ele já é, não vou dizer imaturo, mas ele é um mercado ainda jovem, né? Bastante, concordo. E, consequentemente, em um mercado jovem,
como vocês devem imaginar, assim, a quantidade ou a influência que um Beer Geek tem no mercado, eu acho que é pequena. Eu acho que ela existe, mas ela depende muito de como a cervejaria atua, entendeu? Porque tem cervejaria que você percebe que tem uma tendência a lançar produtos que tem mais chance de cair no gosto de um Beer Geek, entendeu? Você percebe isso. Quando você olha algumas cervejarias, você claramente percebe que esse cara ele tem um cuidado, uma técnica, e ele divulga que ele tem esse cuidado, ele divulga essa técnica, ele cria cervejas mais, sei lá, busca estilos inovadores, processos diferentes, e que são assuntos, temas mais naturais e que a gente, como Beer Geek, gosta, entendeu? Então, porra, se naquele bar tá tocando música que eu gosto, eu vou ouvir. Se eu sentar lá e se a música for ruim, eu vou reclamar, entendeu? Então, assim, na verdade, eu acho que é mais a cervejaria que chama a gente. Na verdade, assim, a gente vai... Eu, por exemplo, eu arrisco dizer que eu bebo, assim, do que tem disponível em São Paulo, eu bebo muita coisa do que tem disponível em São Paulo, assim. Por ser dono de bar, chega muita coisa pra gente, e com amigos, outros amigos que são Beer Geeks também, a gente, enfim, tá sempre fazendo bottle share, a gente tá sempre conversando e bebendo junto. E então, assim, eu acho que invariavelmente, a gente bebe as coisas, mas as cervejarias, elas também se comunicam com a gente, entendeu? E então, assim, depende muito da dependência que uma cervejaria tem ou não do público que ela conversa. Se ela só conversa com o público Beer Geek, ela tá muito mais sensível à nossa avaliação? Opinião. Opinião é melhor. Opinião é uma palavra bem melhor. Eu pensei em avaliação, mas eu quis trocar para opinião. Então, assim, em contrapartida, outras cervejarias que conversam com um público um pouco mais vasto, ela é menos sensível à nossa opinião, entendeu? Putz, beleza, tem 50 caras ali que não acharam que fosse tudo isso, mas tem outros 950 que acharam. Essa cerveja, ela teve sucesso ou não? Putz, teve sucesso, entendeu? Então, assim, é isso que a minha visão é muito dessa, assim, tem que entender de quem, de novo, da empresa, de quem está lançando aquele produto, onde aquele produto se encaixa, em qual perfil de consumidor. Ela teve sucesso ou não teve sucesso? De repente, ela não teve sucesso nesse nicho, mas teve sucesso naquele nicho. Ou o contrário pode acontecer. Putz, 950 pessoas não gostaram, mas teve aquelas 50 pessoas que acharam a cerveja fantástica. E aí, ela teve sucesso ou não? Só porque 50 Beer Geeks gostaram, a cerveja teve sucesso? Porra, não, entendeu? Sim ou não? Aí quem tem que fazer essa avaliação é a empresa, é o business, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem, sim, o Beer Geek, né? Os entusiastas, a galera que realmente gasta recursos, né? Tempo, energia, para conhecer, ouvir o cervejeiro, entender como a cerveja foi fabricada. Eu acho que o feedback que a gente dá acaba sendo importante, mas eu não sei se é difícil mensurar se a gente, entre aspas, tem esse poder de determinar o sucesso ou o fracasso. Eu acho que isso tem mais a ver realmente com a estratégia de lançamento daquele produto e o público que a cervejaria está conversando. Não é uma responsabilidade unilateral, essa que é a grande verdade, né? Mas você tocou num ponto bem interessante, e é um ponto que me interessa bastante, Carlos, que é sobre cervejarias fazendo cervejas, rótulos específicos para Beer Geeks, ou que vão agradar certos públicos Beer Geeks, né? Tu acha que, de certa forma, a gente viu, ao longo dos últimos anos, a gente viu uma escalada de alguns rótulos em valores, né? Valores de cerveja. Eu não tô querendo botar preço no produto de ninguém. Mas é notável que algumas cervejas brasileiras, cervejas locais, né? Elas acabaram tendo um valor aumentado, né? Tu acha que, de certa forma, essa produção para os Beer Geeks, ela também é um pouco responsável por estar mirando esse público, é um pouco responsável pelo valor das cervejas artesanais hoje? Acho que não. Eu entendo totalmente a pergunta e entendo que, eventualmente, pessoas façam algum tipo de relação, esse tipo de relação. Mas é a mesma coisa que perguntar, putz, por que alguém compra uma Ferrari, o preço do Gol tá mais caro? Não tá Excelente mais caro. comparação. Excelente então, comparação. Assim, é isso, sabe? Porque alguém comprou uma bolsa Louis Vuitton, a bolsa da C&A, não sei que loja, da Marisa, às vezes a Marisa vende bolsa, tá mais caro? Não tá mais caro. Eu acho que, assim, existe um pouco da nossa realidade como mercado cervejeiro brasileiro, né? Porque o que acontece? Como eu vejo, eu não sei mensurar, porque é difícil ter esses números, e vocês que fizeram o trabalho junto com, levantando com as pesquisas e todos os dados que vocês trouxerem, publicam anualmente, isso ajuda bastante a gente a entender um pouco mais do mercado, mas enfim, essa questão de cerveja
cervejaria cigana ou cervejas que produzem produtos mais high-end, produtos com uma altíssima qualidade, porque a gente sabe que dentro do mercado artesanal você tem do luxo ao lixo, você tem cerveja artesanal que é imbebível, e você tem cerveja artesanal que é realmente a Ferrari das cervejas, entendeu? Isso no mercado brasileiro, estou falando estritamente do mercado brasileiro, você consegue beber cervejas aqui que assim, você consegue comparar com as melhores cervejas nesse estilo, nesse segmento do mundo. Eu falo com propriedade porque eu já bebi essas cervejas, entendeu? Então, assim, o que acontece na minha visão é que muitas cervejarias que produzem esses estilos high-end, assim, eu acho que, não sei dizer, é difícil, não vou me arriscar a dizer que é a maioria, mas é um número considerável, muitas delas são ciganas. E isso acaba trazendo um aumento no custo muito significativo. E essas cervejas, quando você coloca o custo da produção, o custo da terceirização, o próprio custo do insumo, a quantidade de insumos, ela leva a um produto mais caro, entendeu? O que acontece é que a grande parte das pessoas que vão consumir esse produto, elas podem ser beer geeks ou podem ser pessoas mais entusiastas do mercado. Mas não é porque esse público consome que ela é cara. Ela é cara. A gente está falando de uma cerveja que, sei lá, o Rodrigo da Croma deixou 1 ano e meio parada dentro de um barril. Quanto custa um dinheiro 1 ano e meio parado? Perdeu 50 litros só para evaporação. Só quem gasta para produzir e passa por esse processo entende o custo que esse produto tem no final. Entendeu? Então, assim, eu definitivamente não acho que esse público, que esse nicho tem uma influência no preço. Ela pode ter, sim, influência no produto que a cervejaria lança, com certeza. Porque a cervejaria sabe que tem um público que vai consumir esse tipo de produto. Agora, o preço que o produto vai ter, eu acho que está mais ligado com realmente o processo, o custo de produção, a própria carga tributária, que o nosso país é gigante, o frete. Então, assim, eu compro cerveja de Minas Gerais que, 10, 15% é frete, você entendeu? Então, assim, é gigantesco. Não estou falando de imposto, hein? Estou falando de frete, só o transporte. Então, assim, quando você chega no consumidor final, e a cervejaria tem que sobreviver, eu como bar preciso sobreviver, todo mundo precisa sobreviver. Então, quando você chega no final das contas, o produto é caro. A gente quer que mais pessoas bebam e não menos pessoas bebam. Então, assim, eu não vejo de forma alguma, assim, uma influência no preço. Eu acredito muito na influência em relação ao produto, mas em relação ao preço, não. Tá. O que é Beer Geek? Nerd cervejeiro. Pessoas que gastam horrores com cervejas hypadas. Termo amplo, vai desde o curioso e interessante até o mala sem alça. Um expert em cerveja. Acreditam que levantam discussões muito relevantes. Participei de um com a Bod Brown. Fundamentais para cavucarem o novo hype das brejas. Cerveja sem álcool, eu acho. Eu acho que você trouxe alguns pontos importantes e aí a gente chega numa parte do nosso papo que eu acho que rodeia o Beer Geek, que tem a ver com um pouco de polêmica e conflito, mas sem olhar para o lado de polêmica em si. A gente gravou recente com o Josemar da Dude e ele falou com todas as letras que o começo da Dude era de fazer cervejas absolutamente high-end para um público muito específico, né? Para um segmento muito específico que tinha um valor diferenciado também. Ou seja, era para poder se destacar. A pessoa vai produzir cervejas que não vão ser encontradas em outros lugares a qualquer momento, de qualquer maneira. Elas vão demandar mais trabalho, sendo cigano, inclusive, no começo, né? Elas vão demandar mais trabalho, vão demandar mais investimento e vão sair mais caras também. E vão atender especificamente a um público. O que eu acho inteligente numa sobremedida é que, quando eu pergunto para um dono de cervejaria, para um dono de bar, eu falo assim, para quem que você quer vender? Todo mundo. A minha vontade é levantar, empurrar a cadeira e sair. Porque quem quer vender pra todo mundo não vende pra ninguém, tá? É preciso você respeitar algum nicho que seja. E aí, depois que você atende o teu nicho, você vai tentando beliscar outros lugares. Mas meu público consumidor é todo mundo. Desculpa, tchau, obrigada. Temos nem que continuar esse papo aqui e tal, pá. Volta então, assim, pro plano de negócio.
Putz, pelo amor de Deus, né? Exato. Então, assim, eu acho que existe uma coisa que alguns consumidores podem perceber, um certo elitismo entre os beer geeks, que muitas vezes pode ser criado e retroalimentado pelo comportamento da cervejaria, como eu acabei de citar agora, né? E qual é a sua percepção sobre essa percepção do mercado em relação ao beer geek? Sabe, tipo, é como você falou, tipo, só existe porque existe alguém muito curioso, muito interessado, é uma retroalimentação mesmo. Não, eu vou dar um exemplo prático, real. No começo do ano eu tava aqui pra Foz do Iguaçu e eu, como pessoa que gosta de cerveja, que pesquisa, que faz tudo com cerveja, sempre que eu viajo, uma das primeiras coisas que eu faço é ir em supermercados locais, para entender o que a galera que tá ali consome. E eu comprei, se não me engano, eu vi lá umas 4 Bud Brown, que eu nunca tinha visto disponível aqui em São Paulo. Uma, inclusive, tinha um rótulo do Popeye. Eu falei, mano, o que o rótulo do Popeye tá fazendo numa cerveja da Bud Brown, mano? Não, era tipo assim, espinafre lager, eu tava em inglês. Espinafre lager, essa mesmo. Lager. Cara, assim, é claramente essa ação de me tirar, sair de onde eu tava, sei lá, do hotel, procurar um supermercado, olhar a cerveja, comprar uma cerveja, e sei lá, eu paguei acho que R$10 na porra da Bud Brown. Porra, não, porque a cerveja foi fantástica, eu adorei a cerveja, uma German Pilsner muito boa que eu recomendo pra todo mundo. Então, assim, comprar uma cerveja de R$10, assim, o fato, eu ter comprado essa cerveja de R$10, eu fiz isso. O que me levou a comprar essa cerveja é o fato de eu ser um beer geek, de eu ser um entusiasta, de eu ser alguém que curte pra caralho cerveja, entendeu? Então, assim, de novo, eu entendo que a gente degusta, a gente bebe cervejas de alta qualidade, eventualmente cervejas que são raras, com certeza. Mas eu, como beer geek, por isso eu falo por mim, não posso falar por todos os beer geeks, mas enfim, cara, eu vou na cerveja de R$10, entendeu? Eu vou pesquisar o que a galera ali consome. E se for uma cerveja de R$9, eu não vou deixar de consumir porque é uma German Pilsner. Eu nunca vou... Você escolhendo necessariamente pelo preço. Não. Nem por ser baixo, nem por ser alto. Experiência, é uma experiência. Mesmo uma experiência barata, é uma experiência. Exato. E eu bebi a espinafre lager há 2 dias. Eu achei fantástica a cerveja. Sabe, eu me arrependi de não ter comprado mais. Porque assim, sabe, e quando tava pensando no tema, no podcast, etc., eu pensei, esse exemplo recente, comprei essa cerveja faz, sei lá, 15 dias, veio na minha cabeça, porque, assim, claramente não existe uma preferência. Eu acho que, assim, o Beer Geek ele não busca o elitismo, entendeu? Eu acho que, assim, a gente permeia, passa em alguns momentos das cervejas que a gente bebe, das experiências que a gente busca como Beer Geek, como entusiasta, como apaixonado por cerveja, qualquer que seja ela, a gente passa por situações e momentos que a cerveja é mais cara, que o produto é mais caro, que para eu beber aquilo eu preciso realmente de pegar a porra de um avião, viajar e chegar lá. Então, assim, às vezes a cerveja, ela é barata, mas o processo de você beber aquela cerveja é cara. Porra, olha só, o cara fez isso pela cerveja, gastou. Não, cara, mas é aí que tá, sabe? Não escolhe o que faz com o seu dinheiro, sabe? Não tenho carro, não tenho casa, não tenho nada no meu nome, eu tenho viagem, horas copa, é isso, sabe? Então, assim, isso é ser elitista? Eu não acho, porque eu bebo da cerveja de R$5, tá. Às vezes não, com certeza bebo muito mais a cerveja de R$10 do que a cerveja de, sei lá, R$800, R$500, R$300, entendeu? Nem tem dinheiro para tudo isso, então, tantas vezes. Mas eu acho que o elitismo, né, ou essa associação, que eu, de novo, eu acho muito comum, e entendo quem faz essa associação, mas ela não é real, ela não é 100%, né? Essa não é a nossa vida, porque, tipo, financeiramente é inviável e a gente não tá por isso. Eu, pelo menos, não tô por isso. Eu tô pela conhecer e, porra, pela experiência, entendeu? E esse exemplo da espinafre lager é fantástico. Quem vê clique não vê corre, né? Essa que é a grande verdade, né? Mas, talvez, se tu me permitir, Carlos, minha expressão máxima do francês aqui, talvez tenha essa diferença entre o Beer Geek, que tem essa experiência completa, e por experiência completa eu quero ter a experiência. Uhum. Vai ser numa cerveja, uma lager de supermercado em Foz do Iguaçu, vai ser na Orval, lá me esqueci o nome da cidade da Orval, mas lá na Badia da Orval, comendo junto com aqueles queijinhos que são lavados com a Orval, inclusive. Cerveja. Então, tipo... É isso. E tem os arrombados. Os arrombados arrombado tem tudo quanto é canto. Essa que é a grande verdade. Então, tipo, talvez essa diferenciação seja importante. Talvez a palavra, né, Beer Geek, tenha um peso por ser uma palavra em inglês, talvez uma coisa assim. Mas esse programa talvez seja uma oportunidade do público desmistificar um pouco
esse papel que as pessoas fazem, como Beer Geeks. Mas, já indo aqui pros momentos finais do programa, né, essas reflexões que a gente faz depois de ter um papo tão rico, né, o que eu me pergunto aqui, tipo, tá, tu é uma pessoa que tu tá no meio, tu tá consumindo cervejas variadas de muitos nichos e não nichos, como é que tu vê pro futuro? Não precisa ser um futuro muito distante, pode ser um futuro imediato, um futuro mais próximo, mas o que tu vê pro futuro como a evolução da cena cervejeira pros próximos aí, deixa eu falar, anos, não sei. A pergunta é boa, o tempo que a gente vive não é muito bom para responder essa pergunta. Porque a gente olha pro futuro com otimismo, né? Sempre é brasileiro, não desiste nunca, né? Com certeza. Se o time tá perdendo de 8-0, falta 10 minutos, você acha que dá para fazer, dá para empatar. Cara, assim, o mercado da cerveja, e eu falo isso não só sobre o Brasil, tá? Em outros países, assim, Estados Unidos, que é um país que, no segmento da cerveja, a gente a gente tem influência, sofrimento parece que é uma coisa ruim, mas a influência americana no mercado da cerveja não é só ruim, ela tem pontos positivos, então, assim, a gente tem uma influência significativa, assim, do mercado cervejeiro americano, tá passando por momentos, assim, bem estranhos, né, vários festivais que costumavam, assim, os ingressos esgotarem em minutos, hoje você vê os ingressos sendo vendidos por dias, entendeu? A gente vê plantas de cervejarias americanas fechando, assim, constantemente. Aqui em São Paulo é comum a gente receber, eu não sei quem tá vendendo bar, não sei qual cervejaria tá passando os equipamentos. A previsão, assim, na minha visão, que eu vejo num curto espaço de tempo, é um período, assim, a gente tem que ser muito resiliente, assim, tem que entender muito bem aonde você está posicionado como empresa, como garantir o seu mínimo ali para se manter com o nariz para fora da água nesse momento e tentar se planejar para os próximos, para o médio e longo prazo. Posso te falar, eu como dono de bar, assim, eu estou passando por uma crise de identidade gigantesca, assim, pensando nisso também, sabe? O que está acontecendo, qual é o público mudou muito, o público de cerveja artesanal, assim, é totalmente diferente o público do mercado hoje com o que era antes da pandemia, né? Eu acho que a gente ainda está tentando entender os impactos que a pandemia teve no mercado de cerveja, né? Então, assim, eu acho que a ideia é você realmente entender como você consegue se manter vivo, sem fazer grandes estripulias, grandes viagens mirabolantes, assim. Sabe, eu acho que esse é um momento de realmente cautela, assim, e tentar se manter vivo para pegar alguma onda futura no médio prazo e, eventualmente, nadar. Eu não estou muito otimista, desculpa, mas eu acho que é foda. Realista é mais importante nesse momento. Tá complexo, tá bem difícil. A minha visão, assim, das informações, do que eu vejo, tá bem difícil. E o que me deixa mais triste que não é só aqui, entendeu? Assim, eu vejo que é um negócio, um movimento meio que tá abrangendo não só o nosso mercado, assim, mas o segmento de cerveja artesanal tá passando por um processo bem desafiador nesse momento. Eu não discordo de você, mas eu sou quase um rato de laboratório. Tomo um choque e volto no mesmo lugar. Eu sou uma otimista incorrigível para muitas coisas e sou uma pessoa pragmática para outras, mas em relação à cerveja, eu sempre quero acreditar que a gente tem a capacidade de dar a volta por cima, mas eu também acho que tivemos um boom, pelo menos aqui no Brasil. Vamos falar de Brasil, e eu acho que isso aconteceu em outros mercados. A gente teve um boom gigantesco de gente achando que cerveja era Bitcoin. Entrou sem entender o que era isso aqui, e agora tá rolando uma limpa. Quando eu digo uma limpa, eu não tô nem falando que estamos limpando uma sujeira. Tá rolando um filtro natural. Um filtro natural, melhor. Então eu acho isso, mas eu acho, tirado informações de Mitsubakito, vamos saber melhor nos próximos anos, talvez 2, 3 anos, acho que ainda demora um pouco. Precisa, inclusive, amadurecer o problema que foi a pandemia, como você mesmo disse, né? Isso é um problema que a gente ainda tá entendendo e a gente ainda vai precisar amadurecer um pouco mais. E sim, o público tá mudando, porque o público que a gente conheceu, você falou que começou em 2008, 2010, 2011, a gente tá envelhecendo, pô. Eu tô com 44 anos. Então a gente tem que começar a formar um público agora. Entendeu? Eu tô aqui, ó. Não, a gente tá atrasado. A gente tá atrasado. E eu vou te falar, assim, isso é um comentário que é comum assim, nos círculos de cerveja que eu participo.
a gente não vê, são sempre as mesmas pessoas nos festivais, são sempre as mesmas pessoas consumindo, não tem gente nova. E se vocês, assim, pesquisando, quando eu faço esse tipo de pesquisa porque eu gosto do mercado e também porque eu sou dono de bar, você vê que pessoas, assim, abaixo de 30 anos, elas estão consumindo menos cerveja do que as pessoas que têm 40, que estão consumindo menos cerveja do que as pessoas que têm 50. O consumo de cerveja, assim, está caindo, está em declínio, assim, claramente está em declínio. A quantidade de check-ins do Untapped, ano sobre ano, tem diminuído. Então, assim, são vários fatores que mostram que o momento, ele... Apesar do otimismo da Lud, assim, o momento é realmente, assim, a gente beira a catástrofe. E, assim, eu reluto um pouco, apesar de eu concordar que existe, sim, um filtro natural, a gente ainda é tão pequeno, mas tão pequeno, que, assim, na minha cabeça, teria até espaço para essas pessoas que estão sendo filtradas, entendeu? Então, assim, tem espaço para muita gente ainda. Na verdade, assim, tinha espaço para muita gente. Obviamente, com tantos fatores mostrando um futuro não tão promissor, esse espaço diminui consequentemente. Mas, mesmo assim, a gente ainda é tão pequeno que mesmo num mercado que está diminuindo, eu acho que ainda tem algum espaço ali para pessoas não apaixonadas, né, mas pessoas com cabeça de negócio, com pessoas que têm uma visão estratégica, sabe administrar uma empresa, etc. Tem como perseverar ainda no nosso meio. Eu não discordo de você, eu só acho que a gente está com muito mais apaixonado e pouca gente com cabeça e estratégia. Mas, menos enfim. Amor, mais razão. Exatamente, entendeu? Eu acho que a gente precisa amar um pouco menos e estudar um pouco mais. E drop the mic, né? Tipo, vou largar o microfone para não ficar pior. E o que eu posso dizer, gente, que cada programa do Surra de Lúpulo me ensina um caminhão de coisa. E não foi diferente tentando entender um pouco mais sobre os Beer Geeks e sobre esse mundo que eu acho... A gente começou esse programa batendo um papinho rápido com o Carlos antes, uma provocação de uma dicotomia de quem ajuda, empurra o mercado a crescer para lá e para cá num puxa-puxa. E talvez o cervejeiro caseiro que produz a cerveja e que faz a Cream Ale em casa, faz a APA, a primeira cerveja é uma APA, não sei o quê, e apresenta para seus familiares, ele seja uma mola de crescimento, e o Beer Geek é numa outra ponta, completamente oposta, né? Então é um puxando para cada lado e a gente precisa de mais gente puxando. Tem que ver como se fosse uma massa de pizza, entendeu? Você puxa daqui, você puxa dali, você tem que fazer a massa crescer, sabe? E eu concordo 100%, passa pelo cervejeiro caseiro, e essa outra preocupação. A gente há 5, 10 anos, era comum você conversar com pessoas fazendo cerveja em casa. Hoje, é mais catastrófico ainda, sabe? Não tem pessoas fazendo cerveja em casa. E eu acho que a evolução, ou a revolução da cerveja artesanal, ela passa muito pelo cervejeiro caseiro. Total. E a gente não tá tendo isso, sabe? Então, assim, é mais um fator, né? E aí, de novo, tirando também a informação da minha cabeça, de contatos, de experiência mesmo. Pode ser o meu círculo, as pessoas que eu convivo, tem diminuído o homebrew. Mas, enfim, assim, é bem triste. Mas eu acho que, sim, temos que puxar de novo o homebrew, tem que, sabe, deixar a massa crescer, com certeza. Exatamente. Tá doendo os braços de ficar levantando essa bandeira aqui sozinho. Tá complicado, mas a gente continua tentando fazer as coisas acontecerem numa braçagem forte também. É isso, todo mundo puxando a massa do seu lado. E se você, maldito ou maldita, ouviu a gente até aqui, lembre-se de participar conosco nas nossas redes sociais, @Surra de Lúpulo, no Instagram e no TikTok. Tem alguma sugestão de pauta e convidado? Manda e-mail para contato@surradelúpulo.com.br. E aí eu só posso agradecer ao Carlos pelo tempo, pela disponibilidade de passar por essa sabatina geek nesse programa. Sobrevivi. Sobreviveu. Viu? A gente é muito de boas. Valeu mesmo, agradeço de coração assim, a oportunidade. Espero que mais pessoas busquem mais conhecimento, mais experiência, e, enfim, vão beber coisas diferentes também, procurar os seus ícones também, e mesmo é isso, valorizar o produto, entendeu? Seja ele rótulos variados, ou seja um rótulo único, valoriza a cervejaria, valoriza a experiência, o mercado, assim, porque tem espaço para todo mundo, a gente precisa desse espaço. É isso mesmo. E vá pra Bamberg, é isso. Adeus. Tem que gostar de cerveja defumada, hein? Pô, quem é que não gosta? Tem que gostar bastante de cerveja defumada.
Brasil. É isso. Muito obrigada, Carlos. Henrique, Valeu. foi pra você, amigo? Bateu? Foi? Bateu certo aí essa comunicação? Bateu? Então é nóis. Eu Pronto. tô em casa aqui, eu ficaria horas aqui conversando. Então é isso. Então, até Pra próxima ou não? O que é Beer Geek? Geeks são sempre bem-vindos, ajudam a disseminar o que bem conhecem. Nerd da cerveja? É a pessoa que tem conhecimento profundo do assunto. Cerveja voltada ao público geek, através dos rótulos comunicação no geral. Cerveja com rótulos de histórias em quadrinhos ou um QR Code que te leva para alguma página geek. Beba local, beba com moderação. Este podcast é produzido pela BAC Produções e Comunicação e está disponível no Spotify, YouTube ou na plataforma de áudio preferida. Na nossa equipe, contamos com a colaboração de Henrique Boaventura, Ludmila Almeida, Gabriel Gurian, Rubens Reis e Anastácia Ottoni. Este podcast foi editado por Play Áudios.